Olá, boa noite. Na reta final das entrevistas com os pré-candidatos do Rio Grande do Sul, nós conversamos hoje com o pré-candidato ao Senado pelo PT, Olívio Dutra. Boa noite. Olívio Dutra nasceu em Bossoroca e tem 73 anos. É graduado em Letras e funcionário concursado do Banrisul. Foi prefeito de Porto Alegre, governador do estado e também ministro das cidades no governo Lula. Estão conosco os jornalistas Letícia Heinzelmann, do Portal Terra, e também Samir Oliveira, do Portal Sul 21. Boa noite, obrigado pela presença. Este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Portal Terra para todo o país. Boa noite, pré-candidato. Boa noite. Antes de aceitar entrar nessa disputa, o senhor hesitou um pouco. Por que depois desse tempo, então, entre o Ministério das Cidades e agora a eleição de 2014, o senhor aceitou, então, voltar para o cenário político, cenário eleitoral? Eu sempre tive em campanha, independente de ser ou não candidato, porque eu defendo ideias e defendo um projeto coletivo e solidário e defendo o projeto que está fazendo bem para o Brasil e para o Rio Grande. Portanto, defendo a reeleição desse projeto com a presidente Dilma sendo reeleita e o governador Tarso sendo reeleito aqui no Rio Grande. Essas duas pontas, o projeto que está em andamento no país precisa se revigorar, se reforçar, fazer mais ainda do que pode fazer e tem condição para fazer isso. Portanto, eu não sou candidato de mim mesmo. Assumi essa tarefa, essa missão e agora de corpo e alma, evidentemente. Eu não postulei, não queria, mas acho que nas condições em que todas as forças políticas construíram, eu não podia abdicar de assumir essa missão e o faço em nome desse projeto coletivo e solidário e trabalho não só como candidato do PT, mas o candidato dos partidos que compõem a unidade popular pelo Rio Grande. Se pode dizer que o senhor tem uma missão de resgatar um pouco aquela militância que antes ia para a rua, mas que ficou um pouco apagada depois que começaram a surgir escândalos como o do Mensalão? Olha, infelizmente essa questão da política como um toma lá da cá, um é dando que se recebe. Esta é uma prática que vem de longe e contamina praticamente todos os partidos. E, infelizmente, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, também teve pessoas internamente que cometeram e foram punidas, julgadas, e estão cumprindo penas. Eu acho que tem muita gente de outros partidos também nas mesmas situações. Então, o problema é o seguinte, é não confundir as coisas. Um partido como o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que não surgiu do nada e nem por acaso, veio no bojo de lutas sociais importantes num período da história do nosso país, não só lutando contra a ditadura, mas por mais liberdade, por uma democracia efetiva, vivida no cotidiano por milhares de pessoas, tem um projeto que não se esgota numa atitude individual, não se esgota num mandato, vai além disto, tem um projeto que quer discutir com a sociedade brasileira. E eu penso que esse projeto inclui, sim, essa ideia da militância, não só da militância partidária, mas da militância que significa cada ser humano ser sujeito da política e não objeto dela. A cidadania exercida na sua plenitude e no cotidiano da vida das pessoas. Essa é a política que transforma. Então, essa é a política que nós defendemos e eu penso que existem pessoas sérias e boas, não só no meu partido, mas em tantos outros e ainda pessoas sérias e boas que não estão vinculadas a este ou aquele partido, mas eu defendo a política como a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Se nós não nos realizarmos enquanto ser humano na nossa dimensão política, nós não nos realizamos integralmente. Então, é fundamental que todos nós, eleitores, eleitos, sejamos sujeitos e não objeto da política. Essa é a política que transforma. Em militância, a sua coligação já postulava outros nomes para o Senado quando o seu nome surgiu com força, especialmente através de uma mobilização. As redes sociais começaram a falar muito nisso. Como é que o senhor vê essa participação vinda da sociedade, essa participação política, especialmente depois que o seu último mandato eletivo foi tão conturbado, né? O senhor nem concorreu à reeleição.
Olha, primeiro que eu não sinto que foi conturbado, né? Nós fizemos o que devíamos fazer, séria e republicanamente, né, enquanto governo no Estado, depois enquanto ministro das cidades. Então, eu sou um militante, né, político de um projeto, né, que era certa, no meu entendimento, temos acertado bem mais do que erramos e estamos sempre no diálogo direto com a sociedade. Né? Nós, né, através do orçamento participativo, por exemplo, desde a prefeitura, depois no Estado, depois de assembleias e conferências no Ministério da Cidade, colocamos sempre abertamente, né, o que recebemos e o que devíamos fazer com o dinheiro público que é escasso, né, como trabalhar prioridades sem estar baseado na vaidade pessoal ou na pressão do grupo que é o nome mais poderoso. Então, eu acho que a pressão sobre mim, né, para assumir uma candidatura, vem de longe pela base do meu partido, que eu ando sempre aí pelo Rio Grande e até fora do Rio Grande, né, e sempre teve essa pressão. Depois ela foi se tornando ainda mais, né, digamos, tecida em detalhes através das redes, né, de comunicação que hoje a tecnologia da informação online possibilita, né, até que os partidos, né, que estão construindo essa unidade, né, popular pelo Rio Grande entenderam de me convocar. O PCdoB, inclusive, abdicou da candidatura da ex-senadora Emília Fernandes, um grande quadro político, a primeira senadora mulher do Rio Grande, e consciente, conscienciosamente, fraternalmente, militantemente, me colocaram nessa situação. Então, bueno, eu estou aqui, portanto, como um representante de um projeto que não é meu, pessoal, mas que eu encaro como uma coisa séria e importante e que precisa ser reforçado com a reeleição da Dilma, com a reeleição do Tarso, para ir mais longe, para se aperfeiçoar, se enraizar, se espraiar e cada cidadã do nosso Rio Grande, né, seja sujeito e não objeto da política. A política como a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Esse é o meu balizamento. Pré-candidato, o senhor vai ter aí como principal adversário, provavelmente principal adversário, o jornalista Lazier Martins, né? Que foi um ferrenho crítico do seu governo, um ferrenho crítico do PT de uma maneira geral. Como é que o senhor projeta que vai ser esse embate, essa disputa política ao Senado? Olha, eu não faço política individualizando, funilizando, né, pessoalizando a política. Eu defendo um projeto. E o projeto que está fazendo bem para o Brasil. Com a Dilma presidente, que nós queremos reelegê-la, e aqui recuperando o Rio Grande com o Tarso governador. E queremos constituir bancadas mais vigorosas e qualificadas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Então, reeleger esse projeto na dimensão executiva e legislativa e fazer um bom debate de ideias, né? Eu defendo esse projeto. Os meus adversários certamente não o defendem, ou o defendem parcial, ou fazem um discurso que eu penso que na campanha deverá ser definido. Né? Eu entendo que a política tem que ser um confronto de ideias, de projetos, né? E de forma que a gente instigue a cidadania, o eleitor, a eleitora, a assumir, uma decisão pelo voto consciente, né? E comparando, né, as experiências de luta, comparando a vida, e discutindo projetos, ideias, proposituras. Um país como o nosso tem enormes desafios que precisam ser superados. Eu acho que o projeto que está andando tem condições de ir adiante e fazer mais e melhor. Quando o pré-candidato ao Senado, Lazier Martins, esteve aqui no nosso programa, ele disse que, aí vou abrir aspas aqui, que o senhor teria cometido erros brutais durante a sua administração. Um dos casos seria a questão da Fora, em que houve então o rompimento de um contrato, a negociação não se concluiu. Bom, aí são duas perguntas que eu gostaria de lhe fazer. O senhor acredita que houve erros no seu governo? E como que o senhor pretende tratar essa questão da Ford durante a campanha, já que houve também uma lei assinada no governo federal, favorecendo incentivos em outros estados, ou teria havido uma quebra de contrato? Como é que o senhor pretende enfrentar essa questão? Olha, eu acho que é um belo debate, necessário, que não se esgotou, e eu faço questão de enfrentar esse debate, que é o destino de dinheiro público. O dinheiro público é escasso. E ele vai para quem? Vem da onde e vai para que direção?
a nossa visão de desenvolvimento para o país e para o Rio Grande é um desenvolvimento sustentável, ambientalmente sustentável, socialmente justo, economicamente viável, desconcentrado, descentralizado, que valorize as vocações locais e regionais. Então, se o dinheiro público sendo escasso, ele não pode ir para quem tem maior capacidade contributiva, ou grupos poderosos, nacionais ou internacionais, ou casados entre si. O dinheiro sendo escasso tem que ser direcionado para quem mais precisa. Quem mais precisa são os pequenos, micros, médios, empreendedores em todas as áreas e em todos os setores e regiões, espaços culturais, políticos do Rio Grande. Então foi uma medida que eu me orgulho de ter tomado junto com os partidos que compunham inclusive o nosso governo. Inclusive, essa candidatura que tu te refere, o partido dele fez parte do nosso governo e ajudou a tomar essa decisão. Essa decisão foi tomada, inclusive, por um governo que tinha na sua composição a nossa atual presidente da República, do partido que esse candidato hoje parece que ele se esquece, que foi um partido que compôs o campo de governo e não saiu do governo por conta dessa decisão. Também eu sei que, mas também tomou decisões erradas lá, quando foi prefeito, com a intervenção no transporte coletivo de Porto Alegre. Que bom que tivéssemos tomado aquelas decisões, e não fui o primeiro. Lá atrás, o Brizola, o Wildo Meneghetti também fizeram intervenções. A nossa intervenção, evidentemente, que quis pegar mais na raiz os problemas do transporte coletivo. Até acho que faltou maior radicalidade para aquela intervenção ter um desenvolvimento melhor, que até hoje ainda tem questões a serem discutidas, que é exatamente os recursos oriundos da tarifa do transporte coletivo, quem administra, quem gera, como se reaplica no aperfeiçoamento desse serviço essencial para a cidadania, para a mobilidade urbana. Então, eu me orgulho das decisões que tive que tomar em situações concretas, e sempre foram decisões coletivas, com forças políticas diferenciadas, que compomos um governo essencialmente republicano e democrático. Nós temos que aperfeiçoar a democracia com mais democracia ainda. Eu queria justamente tocar nesse assunto do transporte coletivo. O senhor tomou essa decisão quando foi prefeito, e é um problema que acomete a população até hoje, não só em Porto Alegre, mas nós tivemos todas essas ondas de protesto que partiram da questão das altas tarifas. Queria que o senhor comentasse um pouco essa quase revolução que teve no Brasil, o que o senhor acha dos protestos, e aproveitar para comentar essa lei antiterrorismo que circula no Congresso. Bom, começamos pelo fim, Eu acho que essa lei está equivocada. E foi feita muito em cima de emoções. E eu acho que assim não se resolve problemas. E descamba para uma espécie de criminalização dos movimentos sociais. Eu sou contra toda e qualquer depredação, ataque à propriedade pública, à propriedade privada. Parece uma atividade sem causa, digamos, uma rebeldia sem causa, pior das coisas. Eu acho que nós queremos e devemos construir uma sociedade de justiça, de igualdade, de fraternidade, um Estado sob controle público e não sob controle privado, particular ou pessoal de ninguém. Essas ideias mobilizam milhares de pessoas, e em particular a juventude, e que bom que elas estejam manifestando esse ideário de ter o Estado sob controle público, efetivo, o Estado funcionando bem, não para alguns ou para poucos, mas funcionando bem e melhor para a maioria da população. Então, tem áreas importantes que nós precisamos fazer funcionar bem no interesse público: segurança, saúde, educação, a própria infraestrutura. E isso, tudo que fizemos nos dois governos do presidente Lula e no governo da presidente Dilma, que não foi pouco, ainda é insuficiente. Nós temos que avançar mais, mas não recuar. Não flexibilizar de tal forma que se demora ter um Estado que é um Estado atendendo os interesses privados, um Estado terceirizado, um Estado onde a cidadania não sabe para quem demandar, com quem contar para resolver problemas sérios, não só do cotidiano, mas de médio e de longo prazo. Eu acho importante que o povo tivesse ido nas ruas, e o povo continua. Eu penso que é importante que o povo se manifeste, não só para apoiar o governo,
mas também apoiá-lo quando está enfrentando os grandes interesses econômicos. Evidente que sim, né? A democracia é a convivência de contrários, né? Mas de forma civilizada. Então, aí é preciso também ter uma polícia, né? Bem, digamos, formada, bem articulada, quadros profissionais, agindo não com base na repressão, na violência, na ignorância, né? Mas existindo enquanto polícia militar, civil, né? Aliás, sou, né, pela desmilitarização da polícia ou das polícias, né? Isso é uma discussão importante que a gente quer também levantar, não é? Num mandato no Senado. Agora, pré-candidato, os protestos também deixaram bem claro um descontentamento da população, principalmente da juventude, com os partidos políticos de uma maneira geral, né? Se fala muito que esse é um debate perigoso, porque quando se há descontentamento com todos os partidos, se criminaliza a política de uma forma geral. Mas eu lhe pergunto também, até que ponto o senhor acha que os partidos não têm um pouco de culpa nesse sentimento de descontentamento, os partidos de esquerda e particularmente também o próprio PT, né, nesse processo? O que é preciso se reinventar para que haja mais confiança na política e nos partidos? Olha, eu acho que todos temos culpa, sim. Ou temos que aprender, tirar lições das coisas, né? Dos movimentos, né? Dos mandatos executivos, legislativos. O próprio judiciário também tem que refletir sobre o seu funcionamento, sobre a sua composição. Tem tantas coisas para a gente fazer a democracia no país realmente se consolidar. Não ficar na letra da lei ou no discurso, que são coisas importantes, evidentemente, né? Mas para a democracia ser vivida no cotidiano das pessoas, né, do ponto de vista econômico, cultural, ambiental, social, afetivo, recreativo, lúdico. Então, nós temos muitas coisas, né, a trabalhar, a discutir no país seriamente, sem personalizar, pessoalizar, debochar, desqualificar. Não, eu acho que tem. Não é? Eu acho que temos esquerda e direita. Tem gente que diz, não, mas não tem mais esquerda e mais direita. Como não? Eu me sinto conscientemente, né, um militante de um campo de esquerda. O que é a esquerda? Evidentemente não é ser comunista, socialista, de carteirinha, né, essa coisa toda. Não, mas passa também por um sentimento de socialização das coisas, de compartilhamento, né, de divisão igualitária, né, de uma sociedade que possa ser solidária, sem eliminar a individualidade, mas sem cair no individualismo, né, uma globalização que não seja do dinheiro, da mercadoria, né, mas seja da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Isso é um pensamento de esquerda. O senhor aponta que... Pensamento de direita é aquele que o Estado tem que ser reduzido, o Estado é mínimo, e a gente pergunta para quem? Mínimo para, né, a maioria e máximo para aqueles que querem se aproveitar do dinheiro público para fazer seus negócios, se enriquecer e investir dinheiro até em paraísos fiscais por aí afora, nesse mundo, né, globalizado pelo dinheiro. Justamente nessa questão da esquerda e direita que o senhor põe, né, o senhor disse em entrevista à Carta Capital que as palavras do latim elas deveriam ser como a política, elas deveriam ter uma finalidade. Houve uma mudança aí no PT desde quando o senhor governou aqui o Rio Grande do Sul e a era Lula. O partido, então, fez coalizões, o partido também ficou mais vulnerável aos escândalos de corrupção. O senhor acha que o PT ele evoluiu ou ele tomou um rumo diferente? O que o senhor acha desse rumo que o PT tomou hoje? Olha, eu acho que não é só o PT, mas o PT, né, eu sou um fundador do PT, a nível nacional, estadual, enfim, né, e tenho responsabilidades grandes das quais não abdico. Né, somos parte desse problema, sim, né, mas eu acho que há uma necessidade de uma reforma política, né, não só partidária ou eleitoral, né, para que os partidos tenham contornos ideológicos claros, que se respeite a pluralidade e a diversidade, sim, mas não essa cesta de siglas, né, em que tem negociatas sendo feitas a qualquer hora, né, para dividir o bolo do dinheiro público ou vender espaço na televisão, né, ou trocar cargo, né, sem compromisso com um projeto estratégico, com o respeito à coisa pública, ao dinheiro público, ao espaço público. Eu penso que o dinheiro público, o espaço público, a coisa pública não é propriedade do governante, né? Não é propriedade também do legislador e nem do judiciário.
mas é preciso ser administrado seriamente, por isso temos eleição, Sim. por isso é fundamental a democracia, o processo de controle público sobre os mandatos. Não é você votar numa pessoa e essa pessoa faz depois do mandato o que bem entende. Então tem que ter uma reforma política, em que nós possamos fazer desaparecer essa influência enorme do poder econômico sobre a eleição de parlamentares em todos os níveis. Colocando financiamento público, por exemplo. Financiamento público sob controle também público. Isso significa partidos, não de coronéis, nem de figurões, donos da máquina partidária. Evidentemente que partidos onde a base partidária tem enorme influência e decida, seja sujeito e não objeto da política. Nós temos que votar também não no indivíduo, porque é meu amigo, meu parente, porque vai resolver meu problema, porque é amigo do amigo que tem poder. Não, nós temos que votar numa ideia, num projeto. O senhor é a favor da lista fechada? A lista fechada também. Então, ela não favorece algumas coisas básicas. Mas ela também não oferece algumas... Por exemplo, quem define a ordem da lista, isso não é um problema? Não, não pode ser, porque eu defendo o partido não do coronel, não do figurão. O partido com as suas instâncias de base azeitadas, participantes, estimuladas constantemente para o exercício da cidadania plena. O que nós queremos? Que cada cidadã brasileira seja sujeito e não objeto da política. Ora, o partido tem que dar exemplo disso internamente. Então, essa tem que ser parte fundamental da reforma política, além de outras reformas que nós precisamos ter, para a democracia realmente acontecer no cotidiano da vida de milhares de pessoas. A reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana, essa questão do pacto federativo, essas coisas são fundamentais, são debates indispensáveis e necessários. E eu não vendo a ilusão de que nós, com o mandato de senador, vamos resolver todas essas coisas. Sim. Eu acho que são debates que não se pode fugir deles ou deixar isso para o dia de São Nunca. Esses debates têm que estar permeando toda e qualquer medida que nós tenhamos a tomar hoje para poder facilitar ou influir ou estimular pessoas a pensar nessas grandes questões estruturais para o país se desamarrar e ser não só o país, mas a nação de todos nós. Eu tinha feito brasileiros antes o sinal para os colegas ali, porque a gente já ia para o intervalo, então agora, por favor, Perdigão, telefone para participar. Antes, eu quero lembrar você que você pode participar também em facebook.com/UbraTVCultura, só mandar uma mensagem em box, a nossa produção está selecionando já algumas perguntas que chegaram dos telespectadores que estão acompanhando também pelo portal Terra. Se você pretende ligar, pode ligar no 51-3477-9105. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta daqui a pouco então. Estamos de volta. Bom, pré-candidato, o presidente uruguaio José Mujica decidiu regulamentar a venda da maconha no país vizinho, Usuários cadastrados podem comprar, então, a droga em farmácias. O senhor acha que esse exemplo deve ser seguido pelo Brasil? Não necessariamente, até porque o Uruguai, um grande país, um pequeno território, quase do tamanho do Rio Grande, com uma população que é a população da região metropolitana de Porto Alegre. Ora, um país com essas condições, com a cultura que tem, um país republicano, com uma tradição bem maior do que a nossa, evidentemente que ele pode ter condições como esta, e que baliza a tomada de decisão do seu governo. Mas essas condições são totalmente diferentes no caso brasileiro. Então, tem coisas muito mais sérias para poderem estar encadeadas, articuladas, mas eu sou contra toda e qualquer criminalização do uso da maconha. E sou contra o banditismo que está por trás disso, o banditismo organizado. O senhor acha que a descriminalização podia reduzir o tráfico? Uma classe média rica ou que está desfocada de uma ideia de convivência solidária, se perdendo nessas saídas. Evidentemente que isso precisa ter uma reflexão, um pensamento, a universidade, a sociedade, pais, mães, a família, as instituições têm que estar pensando
né, formas de tratar dessa questão das drogas, né, a partir já desde a infância, a juventude, e também as pessoas que acham que essa é uma saída, né, individual, que não faz mal para ninguém. Não, tem problemas, né, que nós temos que trabalhar de forma, né, civilizada, democrática, não ignorar que tem problemas sérios de segurança com o tráfico, com o consumo, com as pessoas que precisam de atendimento, né, médico, psicológico, social e não de repressão. Então, eu acho que é uma questão importante para ser debatida, para ser bem encaminhada, que envolva, né, a comunidade, a família, a escola, a universidade, as entidades todas, né, o respeito ao ser humano e a possibilidade de reintegrar as pessoas, né, com uma bela e boa política de saúde, que não é só, não é a questão, não é da droga, dos medicamentos, mas é muito mais que isso, e isso também. Tá certo. Certo. Samir Oliveira, Obrigado. do Portal Sul 21. Pré-candidato, o senhor falou da necessidade de se avançar nesse projeto nacional, né, que governa o país, e depois das manifestações, muitos teóricos políticos, até mesmo do PT, como o próprio governador Tarcísio Genro, têm falado sobre os limites dessa coalizão política que governa o país nacionalmente. Como é que o senhor vê essa questão? É preciso, talvez, romper algumas alianças? Eu lhe pergunto como fazer mudanças estruturais se o país segue aliado nacionalmente a figuras como Maluf, Collor, Renan Calheiros. Enfim, é preciso, talvez, aprofundar um pouco mais as alianças, fazer algum tipo de rompimento, algum tipo de escolha para que se aprofunde as mudanças, enfim? Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão. Não é? Eu fui prefeito de Porto Alegre, não governamos sozinho, já tínhamos uma aliança, né, de esquerda. Né? Depois fui governador, também não governei sozinho. Né? Fizemos uma aliança no campo democrático popular. Né? Depois ganhamos a presidência da República, né? E o povo que elegeu o Lula, representando um projeto de mudança e transformação, não deu maioria, né, para o Executivo no Congresso Nacional. O povo que elegeu o presidente Lula, né, elegeu uma maioria que não estava identificada com o projeto que o Lula representava e que tinha que executar. Ora, nós lutamos contra a ditadura. Nós não queríamos um poder se impondo sobre o outro, o executivo se impondo sobre o legislativo, ou vice-versa, o judiciário, né, desconcertado, desarticulado. Né, tem que ter, no Estado de Direito democrático, os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, tem que se articular, não apenas na formalidade, tem que se articular também sob o controle da sociedade, evidentemente. Então, tínhamos que dar exemplo. O Lula teve que fazer, conversações com as forças que compunham maioria no Congresso Nacional. Né? E disso resultou que, olha, mas para nós fazer passar lá o que vocês propõem, nós temos que estar também, com ministérios ou cargos importantes nas empresas públicas, essa coisa toda. Né? Isso, evidentemente, que não é o ideal. Né? Mas, diante daquela conjuntura, como fazer? Né? Não, mas eu fui eleito presidente e agora eu passo por cima e patrolo vocês lá. Não. Tem que conversar, tem que dialogar, tem que compor, com todos os riscos daí decorrentes. Mas eu acho que tudo isso é por conta de que nós não estamos discutindo o que é um partido político. O contorno ideológico dos partidos, a questão do respeito ao voto do eleitor, a relação entre representante e representado, isso tem que ser a discussão da reforma política. O senhor começaria o seu mandato por aí? Ora, veja, evidente que nós temos que essa discussão está em campo, inclusive, tem uma campanha buscando um plebiscito para garantir uma reforma política, uma constituinte exclusiva para debater, propor e definir uma estrutura partidária democrática. O senhor defende um plebiscito? Sim, sem dúvida. Tem um abaixo-assinado que está percorrendo o país inteiro e já tem milhares de assinaturas. E é algo previsto na própria Constituição, que eu ajudei a elaborar. Fui constituinte em 88, junto com o companheiro Paim, que hoje é nosso querido senador. Então,
é previsto na Constituição essa forma de participação do povo, né? Plebiscito, outras formas, não é? Que não apenas a legislativa, que é importante, né? Feita pelos nossos representantes, mas é fundamental, não é? Fazer esse casamento entre a democracia, né, representativa com a democracia participativa. E isso é previsto na Constituição de 88, né? E muitas vezes rejeitado por aqueles que querem uma democracia contida, uma democracia controlada, né, pelos de cima. Há pouco mesmo, a presidente Dilma estabeleceu que para se elaborar políticas públicas, né, nas áreas importantes do país, tinha que fazer consultas junto aos conselhos abertos à participação da sociedade. Foi uma grita. A oposição, né, bolou uma forma de ter um decreto legislativo para impedir algo que é prerrogativa, né, garantida pela Constituição, né, da Presidência da República, incentivar, estimular a participação, não ficar elaborando políticas por cima da vontade, não é? Ou, não é, sem o devido critério, não é, digamos, da necessidade ou da prioridade, né, nas situações diferenciadas que temos nesse país, não só do ponto de vista territorial, mas econômico, cultural. Então, as políticas têm que passar por um processo, para serem formuladas, executadas, passar por um processo permanente de consulta, né, da população. Eu acho que o orçamento público, nas três esferas, federal, estadual e municipal, não pode ser uma discussão fechada dentro do Congresso, né? Tem que ser uma discussão cada vez mais aberta, né, que possa se fazer a nível local. Nós desenvolvemos o orçamento participativo. Certo. Eu acho que não foi tão longe como devia ter ido, mas tem essa potencialidade, né? Você aperfeiçoa a democracia com mais democracia, e não reduzindo a participação ou controlando de cima para baixo a participação das pessoas. Isso. Então, eu acho que tem muito que se fazer nessa ideia da democracia como um valor permanente e um exercício de vida no cotidiano, não apenas uma formulação, né, teórica ou um belo discurso ou a letra da lei. São importantes, a gente peleou para ter a Constituinte, né, eleita em 86. Aliás, era para ser uma Constituinte exclusiva. Acabou sendo um Congresso Constituinte. Né? Mas temos uma Constituição que é a mais democrática da história republicana do nosso país. E ela pode e deve ser cumprida em algumas coisas que ainda não foram regulamentadas. Este programa está sendo transmitido, então, ao vivo pelo portal Terra para todo o país. E no bloco anterior, pré-candidato, o senhor disse que o senhor é a favor, então, da desmilitarização das polícias. Como isso seria feito? Através de uma lei proposta pelo Senado? De que forma isso seria feito? Claro, tem que ser através de lei, né? E é isso, é do debate político que surgem as leis. Não surge da cabeça, né, de um jurista bem intencionado, que tem muitos, não é? Mas é o debate. Mas teria de se abrir para essa discussão. Sim, na Constituinte já teve essa discussão. Né? E o fim dos tribunais militares, inclusive, eu continuo defendendo. Né? Para que ter a justiça militar? Eu defendo que isso é numa democracia, né, transparente, séria, com a sociedade, né, controlando o Estado e os governantes. Nós não precisamos de um tribunal militar para julgar coisas que podem ser julgadas perfeitamente na estrutura do judiciário normal. Então, e a desmilitarização é uma necessidade até para aperfeiçoar a ação das polícias, e em especial da Polícia Militar. Letícia, do Portal Terra, por favor. Se eleito, o senhor vai ser colega no Senado e de bancada do senador Paulo Paim. Ele tem uma luta grande pelos aposentados, contra o fator previdenciário. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. O Paim é um grande senador, companheiro militante dos movimentos sociais, metalúrgico na sua origem, dirigente do Sindicato de Metalúrgicos aqui de Canoas, né, fundador com a gente da CUT, a Central Única de Trabalhadores, foi deputado constituinte comigo, né? Compartilhamos, ele, o Lula e eu, por um bom tempo, o mesmo apartamento. Ele saiu mais cedo desse convívio, não é? E o Paim tem essa luta, sim, né, que vem da sua militância, das suas raízes, e que é uma luta importante.
É uma luta importante e que não é de solução imediata, nem de curto prazo e nem uma solução fácil, porque é discutir a previdência pública. Um país onde a população está ficando cada vez mais velha. País em que a população está ficando mais velha, o que é bom. Mas isso significa também ter uma outra estrutura de financiamento da Previdência. Então, é preciso valorizar a luta do Paim e de tantos outros parlamentares, que eu me somo a eles, mas saber também ter essa dimensão do problema. Não é uma solução fácil nem mágica. Agora que os aposentados e pensionistas merecem um tratamento e um ganho melhor do que estão tendo, sem dúvida alguma. Mas os governos, tanto do Lula quanto da Dilma, mexeram com muita vontade nessa questão, melhorando e muito. Mas tem muito ainda que aperfeiçoar. Então, essa luta prossegue. Eu sou parceiro para o prosseguimento dessa luta, mas sabendo que ela precisa ter um calibramento, e isso significa fazer sempre uma boa discussão em que os trabalhadores ativos e inativos e pensionistas sejam sujeitos desse processo. Também existe um debate pré-candidato em torno da necessidade de democratização da comunicação no país, de regulamentação dos grandes conglomerados midiáticos, né? O que o senhor pensa em defender nesse sentido no Senado? Qual a sua posição sobre esse tema? Olha, já na Constituinte essa questão era uma questão importante, ficou lá balizado uma forma de tratar que até hoje não foi regulamentada. Mas sempre que se levanta a necessidade de regulamentação, o setor empresarial da mídia se insurge e diz que isso é coisa de comunista, isso é coisa de quem quer censurar, isso é coisa de quem quer centralizar, isso é coisa do Estado, massacrando o indivíduo, a liberdade. É uma meia-verdade que é pior do que uma mentira inteira. Porque essa é uma questão democrática. Nas sociedades com democracia mais estabilizada, nenhum grupo econômico pode ser ao mesmo tempo dono da mídia de rádio, de televisão, a mídia escrita, jornal, revista. Tudo tem que ser grupos separados, não é o pai, o filho, e a nora e o genro se distribuem em diferentes empresas. Não, tem que ser grupos distintos. Empresariais. É bom lembrar que as grandes empresas de comunicação no Brasil são grupos empresariais. Portanto, a notícia é uma mercadoria. E é uma mercadoria para obter lucro. Então, tu vai empacotar essa notícia ou vai divulgar segundo ela te aumenta ou te cria problemas para o teu negócio. E, ora, isso não convém para a democracia. Quer dizer, há que ter uma informação, uma busca da notícia que não esconda, que não favoreça, que não torne tudo mercadoria, tudo se dilui no consumismo. Não. Essa é uma questão cultural, é uma questão política e é essencialmente democrático que nós tenhamos a possibilidade de o cidadão, a cidadã, ter a informação diversificada, variada, para ele construir a sua opinião e não receber uma opinião imposta de cima para baixo, segundo a força dos instrumentos mediáticos. Nós já temos uma pergunta de telespectador, Perdigão. Já temos sim, você pode participar 51-3477-9105 e facebook.com/Ubra TV Cultura. Pré-candidato, a Rose Goulart, aqui do bairro Restinga de Porto Alegre, pergunta se o senhor teria algum projeto ou proposta para o Senado para a juventude que vive nas periferias e está exposta à violência. Olha, eu não tenho um projeto individual pessoal, mas conheço várias propostas dos próprios movimentos sociais, dos movimentos de periferia do Brasil, das associações comunitárias, dos conselhos tutelares, de várias entidades com belos projetos de inclusão social, particularmente do ponto de vista cultural, o hip hop, a dança, a música, a escola, a oficina, a escola técnica, o lazer, a fruição da vida, isso tudo pode se entrecruzar, ser tecido, mas tudo isso tem que ter o protagonismo da própria juventude. Aquela pessoa não tem o que dizer sobre isso, ela é vítima. Não, o ser humano é insubstituível.
substituível, em que condições ele esteja, ele tem que ser respeitado, estimulado a refletir sobre essa situação e, evidente, apoio. Né? Se a família está distante, ver como integrá-lo na família, como integrá-lo na comunidade, mas a juventude, especialmente, eu acho que a juventude tem o direito de ser rebelde, né? Mas uma rebeldia com causa, e aí significa, né, tu levantar questões culturais, a questão, né, sexual, a questão das drogas, né, a questão, né, do acesso à leitura, às bibliotecas, né, as variadas formas das pessoas se realizar, não é, como ser social e, ao mesmo tempo, serem respeitadas na sua vocação, né, florescente, às vezes. Né, e o que o senhor pensa em relação à redução da maioridade penal? Eu sou contra essa elevação, não é isso? Redução da maioridade penal. Elevação de 16 para... De 18 para 16. De 18 para 16. Então, redução de 18 para 16. Eu sou contra. Eu acho que isso não resolve o problema principal. Essa medida ou essa situação existe em outros países e isso não reduziu a criminalidade. E, aliás, é achar que o crime o principal foco é a juventude, são os jovens. Não, tem desvios, né, graves, né, inclusive de pessoas adultas, seríssimas, crimes, né, hediondos. Então, não é com a redução da maioridade penal que vai se resolver essa questão. Tem mais uma pergunta de um telespectador, Perdigão. Sim, a Cléa Rosa, do bairro Auxiliadora de Porto Alegre. Ela pediu para que o senhor esclareça de que forma o senhor vai trabalhar no Senado para a reforma política. Olha, debatendo, discutindo, propondo os debates que se espraiem pelo país afora. Não fiquem enclausurados, né, lá dentro do Senado, ou uma discussão apenas técnico-jurídica. É uma discussão também técnico-jurídica, mas é social, é política, é cultural, não é? E tem que envolver a cidadania em todas as circunstâncias de vida das pessoas, na cidadezinha pequena, no interior desse Brasil imenso, na região metropolitana, no bairro, no centro, na vila, não é? Na área rural. Nós temos que fazer, não é, essa discussão e constituindo uma opinião e as pessoas conscientemente vendo como se pode ter um projeto de lei que, evidentemente, no Congresso seja lá debatido e se transforme em lei. A gente volta daqui a pouquinho, então, e vamos com a última pergunta dos telespectadores e também com a participação dos nossos convidados aqui no Conexão RS. Daqui a pouco a gente volta. Este é o Conexão RS e a gente hoje segue a série de entrevistas com os pré-candidatos do Rio Grande do Sul, recebendo o pré-candidato ao Senado pelo PT, Olívio Dutra. Nós estamos transmitindo este programa também através do Portal Terra para todo o país e é com a jornalista do Portal Terra que a gente abre este bloco. Letícia, a palavra é tua. O senhor, quando governador, criou a UERGS, eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que você acha que avançou a universidade nesses anos, se precisava avançar mais, e se o senhor tem algum projeto específico para o Senado sobre educação. Letícia, a educação, evidentemente, é uma política que não se esgota com uma medida aqui ou ali, né? É uma necessidade que o país tenha uma política educacional que não apenas seja estruturação de uma rede de escola pública, né, desde o ensino básico, pelo ensino técnico, segundo grau, terceiro grau, pós-graduação pública e de qualidade. Isso é o mínimo, é o básico, né? Mas é preciso discutir muito mais que isso, conteúdos, a didática, não é? O instigamento à cidadania, a provocação à criação, né? E tudo isso é parte de uma política educacional. Mas nós ainda temos uma enormidade de brasileiros e brasileiras analfabetos, né? Com
tudo que se fez, desde o tempo do Brizola, que fez as brisoletas, ele não conseguiu ainda naquela época acabar com o analfabetismo, mas foi uma medida importante. A escola de turno integral é importante, mas nós não podemos ter escola de turno integral em todas as localidades, vai ter que combinar, né? Porque o que nós temos que ter é condições de que todas as crianças de idade escolar possam estar, né, recebendo a educação numa escola de qualidade, preferencialmente pública. É isso que tem que ser. Eu acho que a UERGS foi uma medida acertada. Essa reivindicação, essa demanda vinha de longe. Nós já vínhamos defendendo ela antes de sermos governo. Tínhamos companheiros importantes como o Beto Albuquerque, o Raul Ponte, eram deputados estaduais, eram militantes sociais, já levantavam isto. Nós, nos sindicatos, nas entidades, o movimento estudantil, e chegando no governo, nós evidentemente abrimos essa discussão que estava fechada, né? Fizemos conferências públicas em inúmeros locais e ela foi aprovada, né, por unanimidade, né, dos parlamentares que foram à sessão, porque aqueles que eram contra não foram à sessão. Mas eu lembro bem, se não me engano, 44 votos, né, que aprovaram a universidade pública estadual com aquela vocação de estimular as vocações regionais, né, de possibilitar que a juventude das regiões pudesse, né, se formar em cursos de terceiro grau, com especializações importantes para a vocação daquela região, e passaram-se 2 mandatos depois do nosso governo, e que ignoraram esta medida, que era como se ela fosse a UERGS, como se fosse uma coisa partidária, uma coisa ocasional. Não, uma universidade pública é uma política de Estado, não é de governo ou de partido. Então, nós estamos dando para a UERGS essa dimensão de uma política de Estado. Então, a UERGS, agora no governo do Tarso, está sendo reerguida, né? Está sendo valorizada, né? A instituição que tinha que começar com a direção ainda nomeada, agora não, ela elege, né, a sua reitoria. Por sinal, se não me engano, tem eleições próximas aí, abertas, com os professores, a comunidade escolar, né, participando, cursos novos estão sendo criados, né, formação de professores com mestrado, doutorado. É importante que essa ferramenta de uma política de educação pública de qualidade seja permanente valorizada e qualificada. Certo. Agora, pré-candidato, eu queria saber a sua visão a respeito da Copa do Mundo, não enquanto evento esportivo, né, mas assim, as condições mediante as quais ela está sendo realizada e organizada. Muito se fala em críticas em relação às comunidades da periferia que tiveram que ser removidas de suas casas por conta de obras da Copa, e também a própria Lei Geral da Copa, que me parece que passou por cima de alguns requisitos da soberania brasileira também. Como é que o senhor avalia essas questões aí que estão no entorno da realização da Copa, né? Olha, claro, podia dizer, não, mas vamos ver os resultados, são altamente positivos, e são mesmo, né? Mas eu acho que não é só a questão dos resultados, né, sociais, culturais, econômicos. Evidentemente que teve o poder público de fazer coisas que a iniciativa privada que devia ter assumido. A iniciativa privada, os grupos econômicos poderosos que querem ganhar dinheiro e tal, mas foram deixando, né, para as paletas do poder público, federal, estadual e municipal, né, fazer o principal para o acontecimento acontecer, com a grandiosidade que está acontecendo. Então, continua esse debate. Quando é que, né, a tal de iniciativa privada assume efetivamente riscos? Porque ela não quer assumir riscos, né? Quer que o dinheiro público lá garanta para ele fazer um bom negócio e obter lucros o mais rápido possível no maior volume. Então, esse é um debate permanente. O senhor aprova as exceções para as estruturas temporárias? Veja, deixa eu só concluir esse meu raciocínio aqui. E a remoção das populações, né, da periferia, né, ou estão no centro para jogar para a mais distante periferia da cidade, isso não é de hoje, nem por conta da Copa. Né, por conta da lógica da indústria automobilística. Tem a indústria automobilística que recebe benefícios tributários, né, ela, digamos, tem
uma renúncia fiscal do poder público nos 3 níveis, que favorece a indústria automobilística, e ela joga 3 milhões de veículos por mês, né, no espaço urbano que não é elástico, e isso, né, faz os administradores ir, né, alargando rua, expulsando as pessoas dali para mais distante da cidade, né, e então isso não está ocorrendo agora por conta das obras da Copa, vinha e vem de longe. Essa lógica, né, imposta às cidades pela indústria automobilística faz as cidades, né, ser prisioneira, né? Então tu alarga ruas, tu constrói prédios não para melhorar a vida das pessoas, mas para que os veículos circulem melhor, né? O transeunte digamos, é secundário nisto. Então, eu acho que tem uma questão séria para se discutir aí nessa questão do dinheiro público e da participação da iniciativa privada em eventos importantes como estes que estão aí agora mostrando a capacidade do povo brasileiro de receber bem as pessoas, de mostrar um rico de um país com enorme diversidade, com uma hospitalidade, não é, grandiosa e tal, não é? Mas eu acho que não está, né, claro como é que a iniciativa privada, que quer o Estado, né, reduzido, ela deixa para o Estado, né, executar as obras onde ela não quer arriscar. Ela só entra quando o seu risco é nulo, ou nenhum, só para lucrar. A gente tem 5 minutos de programa. O senhor foi a favor ou contra essa questão das isenções para as estruturas temporárias na Copa, esse projeto aprovado? Olha, eu, diante da situação criada, né, que a iniciativa privada foi deixando para o poder público fazer o que ela devia fazer, né? Se o poder público não tomasse aquela medida, não acontecia, o que é importante não só para a iniciativa privada, para o governo, é importante para pequenos, médios empreendedores, né? Para a vizinhança, para a afirmação da nossa identidade, para a própria autoestima nossa, enfim. Não é? Eu acho que poderia ter sido diferente se a iniciativa privada realmente tivesse iniciativa, não é? De investir, não é? Onde ela devia ter investido, porque é a grande beneficiária, ou parte dos grandes beneficiados, não é? dessa atividade e desse acontecimento. Bom, eu vou tomar a liberdade aqui de contrariar as normas aqui dos diretores, porque acho que a gente vai caminhar para o final. Assim, para a gente entrar numa questão do Pacto Federativo pré-candidato, o senhor foi governador do estado, foi prefeito aqui de Porto Alegre, e sabe que o governo federal é quem toma a maior parte do bolo, vamos dizer assim, de impostos. O senhor acha que essa lógica precisa ser revertida e como o senhor faria isso no mandato no Senado? Não, discutindo, né? O legislador não executa, o legislador legisla. Sim. Claro que ele propõe o debate e ele propõe, não é, faz uma proposta. Mas essa rediscussão precisa faz um projeto de lei que tem que ser debatido, né, na sociedade, que vai ser debatido nas comissões, no Congresso, Câmara, Senado, enfim. Então, um mandato legislativo, como é o caso do mandato de senador, é para fazer esses debates acontecerem e não se esconder atrás do muro, em cima do muro. Essa é uma questão séria que implica, né, o Pacto Federativo, né, se ele não, para ele funcionar, o orçamento público não pode estar centralizado a nível federal, e nem esta ou aquela unidade tem o seu orçamento e não compartilha, não partilha. Tem que ter um sistema de vasos comunicantes onde quem mais precisa recebe continuamente recursos para se desenvolver melhor. Então, nós temos um gargalo enorme que é uma estrutura tributária que está de ponta cabeça hoje. Quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais, na comparação relativa. A chance disso ser revertido? Então, isso pode ser revertido. O Lula, eu me lembro bem, em abril de 2013, encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que acabava com a guerra fiscal, né, que fazia impostos incidir sobre a fortuna, sobre a riqueza, sobre a grande propriedade. Essa proposta de reforma tributária está lá no Congresso. E veio alguém falar sobre ela. Eu quero chegar lá e inventar. Essa proposta está aqui, vamos debatê-la.
uma estrutura tributária que fique de pé e não de ponta cabeça como está esta. Quer dizer, o Estado, nas 3 dimensões, União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, eles têm que ter uma discussão dos seus orçamentos aberta, e eles têm que acabar com essa guerra fiscal e têm que acabar também com as renúncias fiscais. Por exemplo, o imposto de renda e o imposto sobre produção industrial são impostos arrecadados pela União. E é daí, desses impostos, que sai grande parte que vai para o fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. Então, os estados e os municípios prevêem receber por esse fundo determinada quantia. Sim. Aí, o governo federal toma liberdade de, digamos, renunciar à arrecadação desse imposto, ou diminuir a arrecadação desse imposto para privilegiar a grande indústria, em especial automobilística. Mas quem paga a conta é o município. Claro, e os estados também. O imposto de renda, na medida em que tu reduz a cobrança do imposto sobre a grande propriedade, sobre o dinheiro circulante, sobre o sistema financeiro, você também está reduzindo o que tem que retornar para os municípios. E, então, tu pode ter um aumentozinho, digamos, aritmético, enquanto que as despesas dos municípios e dos estados crescem geometricamente. Então, tem que mexer nessa questão. O Pacto Federativo só vai funcionar bem quando nós tivermos uma outra estrutura tributária que não essa. Tá certo. Então, este foi final agora deste Conexão RS, e a gente encerra o programa com as considerações finais do pré-candidato ao Senado, Olívio Dutra, rapidamente. Fique à vontade. Não, é que nós todos sejamos sujeitos e não objetos da política. Que balizemos a nossa conduta enquanto cidadão, como tendo a política como a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. E que essa eleição seja um debate de ideias, de projetos, de programas. Eu defendo o projeto que está fazendo bem para o Brasil, a reeleição da presidente Dilma, que está fazendo bem para o Rio Grande, a reeleição do governador Tarso Genro. Mas defendo porque eles podem fazer mais e hão de fazer. O povo brasileiro tem demandas seríssimas ainda não atendidas, mas o que já fizemos dá para comemorarmos, mas não nos conformarmos. E nós podemos e vamos fazer mais e melhor. Muito obrigado, então, pela participação, pré-candidato ao Senado pelo PT, Olívio Dutra. Seja mais uma vez bem-vindo, volte sempre aqui à nossa emissora. Obrigado também, Letícia Reiselmann, jornalista do Portal Terra, e ao Samir Oliveira, jornalista do Portal Sul 21. Amanhã, no Conexão RS de amanhã, a gente conta com a participação ao vivo do pré-candidato ao governo do Estado, à reeleição pelo PT, Tarso Genro. A gente fica por aqui, volta amanhã às 6 da tarde. Até lá. Uma boa noite, até lá.